Qual a relação, a perspectiva teológica em relação a Israel e à igreja? Eu sou o professor José Roberto, você está no nosso canal Nos Limites da Teologia. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações. Quais as perspectivas teológicas em relação a Israel e à igreja? Bem, quando nós lemos o Antigo Testamento, as Escrituras hebraicas, nós testificamos uma série de profecias em relação a Israel e algumas delas não se cumpriram. Por causa disso, alguns teólogos adotaram uma perspectiva, teólogos cristãos adotaram uma perspectiva substitucionista. Então, a perspectiva substitucionista, defendida amplamente por alguns pais da igreja dos primeiros séculos da era cristã, essa perspectiva diz que a igreja substituiu Israel. Portanto, todas aquelas promessas, todas aquelas profecias alusivas a Israel têm o seu cabal cumprimento na igreja. Então, a igreja seria o Israel de Deus. Essa perspectiva substitucionista, além dela ter sido defendida pelos pais da igreja, alguns, também foi defendida por alguns expoentes da Reforma Protestante, dentre eles Martinho Lutero, ao se posicionar algumas vezes de forma bastante enfática na defesa da igreja e até crítica em relação aos judeus. Por causa disso, essa perspectiva substitucionista também resultou em um tratamento, às vezes, odioso em relação aos judeus, por considerarem que os judeus teriam sido responsáveis pela morte de Cristo. Evidentemente, é preciso considerar que não podemos generalizar e dizer que todos os judeus foram responsáveis pela morte de Cristo. Além do que, é preciso considerar que havia ali um pacto entre as autoridades religiosas ou algumas autoridades religiosas judaicas com o Império Romano, que resultou na morte de Jesus. Então, essa perspectiva substitucionista, ela foi adotada e trouxe implicações, inclusive perseguição para alguns judeus. Uma outra perspectiva é a perspectiva dispensacionalista, que que é voltada mais para a perspectiva da aliança, e o nome dispensacionalista vem do termo dispensação, ou seja, Deus trata ao longo do tempo com a humanidade através de dispensações. Estaríamos nós, portanto, vivenciando o tempo da graça e haveria um tempo no futuro que estaria destinado para Israel. Então, essa perspectiva dispensacionalista, que foi formada no contexto anglo-americano, ela se adequou muito bem à criação do Estado de Israel, que aconteceu em 1948. E a criação desse Estado favoreceu, digamos assim, novas perspectivas, sobretudo para a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a implantação de um reino literal milenial que haverá de se cumprir quando Jesus vier para estabelecer o seu reino na terra. Então, por essa razão, os dispensacionalistas, ao contrário dos substitucionistas, tendem a aderirem de forma mais enfática e apoiarem o Estado de Israel, a criação do Estado e a manutenção desse Estado. Em todo caso, também nós precisamos avaliar essas perspectivas e considerar que o reino de Deus em Cristo é um reino futuro, portanto, haverá de se cumprir quando Jesus de fato vier reinar. Até lá, o tratamento de Deus, Paulo deixa isso bem claro na sua epístola aos Romanos, o tratamento de Deus é com a igreja. Evidentemente, Deus não esqueceu de Israel, Deus tem um plano futuro para Israel. Enquanto isso não acontece, seguimos nós, pois, pregando o Evangelho até os confins da terra e para todas as pessoas
e as diferentes etnias. Aqui vos falou o professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever também. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Saudações em Cristo.